Então, essa Pravriti, essa contemplação, essa meditação, que é o que? Jyotishmati, que ela, Jyoti é luz, né? Então, você medita na luz, né? A luz, qual luz? A luz que ilumina a sua mente, a luz da consciência, a luz que ilumina a mente, mais simplesmente possível, porque se a gente meditar muito em consciência, que é absoluta, que é Brahman, não sei o que, isso já é uma outra contemplação. Mas eu medito na luz que ilumina a minha mente, a luz, basicamente, só isso, sem grandes elaborações. O pensamento, milhões de pensamentos, pensamento bom, pensamento de agitação, mas eu vejo o pensamento, só isso. Eu vejo o pensamento. Existe uma luz que revela o pensamento. Eu vejo o pensamento, quer dizer, existe uma luz que revela. Jyotishmati. Mati quer dizer a contemplação que está presente na Jyoti, na luz. Aí eu vejo essa luz. Quando eu estou no pensamento de sofrimento, quando o meu foco é o sofrimento, é o objeto do pensamento, eu sou infeliz. Eu penso num problema, eu sou o problema. Eu possuo o problema ou eu sou o próprio problema. Mas quando eu foco na luz, na consciência que ilumina, eu vejo que eu estou iluminando o problema se torna um objeto. Isso é muito simples, não tem Vedanta aqui não. Quer dizer, tem Vedanta, mas não precisa de grande elaboração, né? Aí o que você vai ver? Vishoka é estar livre de sofrimento. Porque quando você se identifica com o pensamento, você e o pensamento se tornam uma coisa só. Mas quando você se identifica com a luz que ilumina, você vê que é quieta. O que vai acontecer? Eu sou a luz que ilumina, porque eu estou jogando luz ali, eu estou vendo o pensamento. O pensamento é de sofrimento, o pensamento é de agitação, o pensamento é de medo, de insegurança. Eu reconheço, mas eu sou a luz que ilumina esse pensamento. E a luz, ela não é medo, a luz é luz. A luz que ilumina um poste, né? Um poste de luz. A luz ilumina. Aqui tem um casal apaixonado, lindo. Aqui, aí sai e vem um que está estrangulando a outra. A luz não é boa nem ruim, porque o que ela está iluminando é bom ou ruim. A luz é luz. Então o objeto pode ser de qualquer natureza. Mas quando você foca na luz, eu sou a luz que ilumina. E eu sou o Vishoka, eu sou livre de sofrimento. Eu sou a luz, a pura luz que tudo ilumina. Então, através dessa meditação, sem contemplação de Vedanta, mas só isso, já é produzida uma certa tranquilidade da mente. Vitaraga é a raga, o desejo, a agitação que se foi. Então, a minha mente está cheia de agitação, tá? Eu deixo aquela agitação, não lido com ela. Não deixa ela, porque na meditação não precisa ficar lidando psicologicamente com a coisa, não é para lidar psicologicamente, de olho fechado mas na meditação não. Então eu deixo aquilo lá, a minha preocupação, mas foco o quê? A mente que sustenta os pensamentos, ela é vitaraga, ela é livre do desejo, ela acolhe o desejo, acolhe a ausência do desejo, todas as duas coisas estão lá na mente. Então, às vezes a mente está cheia, que nem agora, mas às vezes ela também está livre desse tipo de pensamento, ela tem uma tranquilidade. Então eu deixo aquela agitação, mas foco no outro lado e aspecto da mente, que é a tranquilidade. Então eu consigo ver que a agitação da mente não é absoluta, ela tem agitação, ela não vai durar tanto tempo assim, ela tem uma agitação e ela tem a tranquilidade. Assim, a mente acolhe a agitação, porque tem uma razão, e ela acolhe a tranquilidade também. As duas coisas são possíveis na mente. E eu foco na mente livre de agitação. Eu vou me aquietando. Então, isso também é um outro truque que Patanjali coloca. Aí é interessante, porque Patanjali vai entrar com outro termo. Tá? Então, a gente viu no início,
Quer dizer, a gente não viu aqui em detalhe, a gente só sabe, porque todo mundo ouviu falar de Ashtanga, então a gente não viu aqui não entrou Ashtanga ainda, mas a gente sabe que Patanjali está ligado a esse Ashtanga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, né? Então o Samadhi, mas no início também ele falou que o objetivo, esse capítulo é chamado de Samadhi Pada também, né? Então a gente sabe que o objetivo vai ser o Samadhi. O Samadhi é aquele estado, para começar, aquele estado em que a dualidade desaparece. Tá? Até aí todo mundo mais ou menos sabe, né? A dualidade desaparece. Que dualidade é essa? A dualidade do pensador e o pensado. O pensado pode ser o mundo, o pensado pode ser até Ishvara também, qualquer coisa, um objeto que você pense, né? Ishvara não é um objeto, mas quando você pensa nele, ele se torna um objeto para você. Então, tudo, eu e o universo inteiro, tudo, a causa dele inclusive. Então, no momento do Samadhi, é o momento em que essa dualidade de sujeito-objeto desaparece. Momentaneamente, é Samadhi. O estado de Samadhi tem duas características, tem milhões ele vai elaborar sobre isso, mas é importante a gente entender que na hora que você entra em Samadhi, você tem um Samadhi que você está consciente de que você está em Samadhi, tá? E o outro é um Samadhi em que você nem isso nem está consciente de que você está em Samadhi nenhum. Simplesmente zera a mente completamente. Até mesmo o pensamento de que isto é um Samadhi, ou eu estou em Samadhi, desaparece. Então, desaparece momentaneamente, para quando você levanta, aparece tudo de novo, ou porque você vai dizer sabidya e nirbidya, né? Então, existe a semente do eu, mas eu vejo o Samadhi, ou então sem a semente do eu. Sem a semente do eu pode ser momentâneo, porque eu não estou vendo que eu estou em Samadhi, mas quando levantar eu vou saber, ou então a ignorância vai embora, tá? Também a ignorância vai embora para sempre, também é chamado de Nirbidya. A ignorância vai embora para sempre, vai precisar do estudo de Vedanta, tá? Mas, ou então ele é momentâneo, apaga-se tudo, até mesmo a ignorância, zera tudo, e eu fico só, e a minha natureza livre de limitação, tá? Então, essas duas coisas podem acontecer. Eu tenho o conceito, ou eu sei o conceito de que eu estou em Samadhi. Quando, momentaneamente, eu perco o conceito de que eu estou em Samadhi, se ainda existe a ignorância, quando eu saio, eu tenho aquele orgulho de que entrei em Samadhi. Incrível. Imagina, você não sabe. Entrei em Samadhi ontem, apaguei. Nirvikalpa Samadhi total. Quer dizer, o Samadhi foi total, mas o Ahankara continua. Né? O Ahankara continua. Porque a pessoa está lá orgulhosona. Pô, trabalhei para isso, não sei o quê. Você já ficou em Nirvikalpa Samadhi? Não. Pois eu fiquei um tempão ontem, não sei o quê. Então, em termos, é uma maravilha de fato. Mas, em outros termos mais profundos, o Ahankara continua ali, né? Agora, não deixa de ser uma coisa incrível, porque não se consegue todos os dias, né? Então, é uma coisa incrível. Mas, quando existe aquele Ahankara, verdadeiramente ele não é o final ainda, ele ainda tem alguma coisa ali, que é o conceito de que eu entrei se eu entrei em Samadhi é porque eu saí também e não estava antes, quer dizer, eu sou a mente, eu não sou o estado de Nirvikalpa, eu não sou o Nirguna Brahman, eu sou a mente que entra e sai de Samadhi, por isso eu posso me orgulhar dela, porque não é todo mundo que entra, tá? Então tem essa história toda, mas tudo bem, porque continua sendo uma coisa incrível, né? E também você entra uma vez, pode entrar em outra, quer dizer que existe um domínio sobre a mente, porque sem isso a pessoa não entra em Samadhi, tem várias coisas significativas ali, só que a ignorância continua, porque você diz, eu entrei em Samadhi, eu sou especial, tá? Então tem tudo isso em relação ao Samadhi. Então,
Aqui e mais para frente também, Patanjali quer jogar uma luz nessa história do Samadhi. E tem esses nomes clássicos todos, que Savikalpa, Nirvikalpa, e ele dá mais uns outros tantos nomes, são milhões de nomes. E os nomes são só para ajudar a gente a entender que existem várias possibilidades de situações que levam ao Samadhi. Tá? Os nomes são para o processo, porque quando o Samadhi acontece, ele só pode ser de dois tipos. Ou você sabe que está no Samadhi, ou você não sabe que está no Samadhi. Tá? Só existe isso de Samadhi. Por isso que a gente não se preocupa muito com quem dá nome para os Samadhis, porque só vai acontecer isso. Primeiro, a dualidade desaparece, o Samadhi. E você sabe, é um tipo. Você não sabe, é o outro tipo. Acabou-se. Agora, Patanjali, isso aí é um clássico que todo mundo sabe. Patanjali quer falar o que as pessoas não falam, que é, até você chegar no Samadhi, o que você passa? Você passa por milhões de coisas. E tem alguns estados que são estados antes dos Samadhis mais clássicos, tem uns estados que são estados de absorção. Que a gente em Vedanta nem menciona isso, porque na hora da meditação a gente alcança pela contemplação várias absorções, né? E a gente não analisa isso, porque o nosso foco é conhecimento e ignorância, mas o foco do Patanjali é o processo, então é um foco diferente, né? Então ele vai falar sobre Samapati, que é o que está no nosso sutra próximo, no 41. O Samapati, ele é um estado de absorção que é intermediário para chegar no Samadhi. E, de novo, lembrando, os nomes que são dados são para o processo que leva aquilo. Porque aquilo é sempre igual, não tem diferença. Mas os processos são diferentes. Até mesmo um livro muito conhecido, quer dizer, não é nem tão conhecido não, a gente dentro de Vedanta conhece, mas nem é tão conhecido, que é chamado de Drikdrisha Viveka. Esse Drikdrisha Viveka, ele no final de tudo, no final do livro, uns 10 versos falam sobre Samadhi, vários tipos de Samadhi. E essa descrição é semelhante ao que Patanjali fala, é métodos para você chegar no Samadhi, através de uma forma, através de uma ideia, através de um objeto. Ele diz, naquele livro é diferente desse daqui. Mas, na verdade, isso quer dizer o quê? Tem vários métodos que podem ajudar você a chegar no Samadhi. É isso que é. Savitarka Samapatihi. Aí, o que ele vai dizer? Outro tipo de Samapati. Você vê como é uma absorção rápida e momentânea mesmo. Então, a gente fica esperando um Samadhi, um grandioso acontecer na gente, aí de fato eu tive uma experiência de Samadhi, mas em vários momentos da meditação a gente tem pequenos momentos de absorção, que são significativos se você conseguir fazer a leitura do que aconteceu em você, com você, né, com a sua mente. Então, se você consegue entender, aquilo é transformador, senão é só um estado qualquer. Você entra na meditação, sai e foi bom. O máximo que a gente diz é foi bom, foi ruim. Mas se você consegue ver, você consegue apreciar esses pequenos momentos de Samadhi. Então, Savitarka, com a lógica da análise dos objetos densos, concretos, que eu acho que são reais, eu começo a ver que um objeto é um pensamento. E um pensamento é aquilo que vem e vai e tem como base a consciência. Mas um pensamento um pensamento é nada mais do que aparece e desaparece, é um vento no ar, acabou-se. Seja positivo ou seja negativo. Então, vendo isso tudo, o que é muito concreto passa a não ser tão concreto assim, né? Tão poderoso, capaz de me atacar de alguma maneira. Porque eu
tenho ele na minha mente, o conceito dele na minha mente, e eu posso ligar e desligar o conceito. Eu posso pensar em pote, ele existe, eu posso não pensar em pote, ele não existe. Eu não penso nele, ele não existe. Ele depende da minha mente. Se eu não penso sobre ele, ele não existe. Se eu penso sobre ele, ele está ali. Então, depende do sujeito que é a consciência, que sou eu. Então, Savitarka Samapati, na hora que eu vejo isso tudo, tem tarka é lógica, tem uma lógica ali, tem um pensar, né? Mas através desse pensar, eu começo a ver que tudo depende da consciência. E a consciência é que é o eu. Então, o universo inteiro sólido, ameaçador, real, que é o mundo físico, não é tão sólido, real e ameaçador assim. Eu sou a consciência que tudo sustenta, tudo depende de mim. E eu sou a consciência. Então, naquele momento, o universo inteiro se dissolve em mim. Eu sou o pensador, eu sou a consciência, eu sou a base. Nesse momento, Samapati, eu aprecio isso, a base, o real, que eu sou, que é a consciência. Então, é uma absorção. Segundos que sejam, mas é uma apreciação transformadora. Porque o foco de que o universo é ameaçador, o universo é real, as coisas podem me ferir, isso tudo desaparece também. Porque tudo depende da consciência, tudo depende da consciência que eu sou. Então, esse momento é Samapati. A gente lida constantemente com a nossa mente consciente, né? É a nossa maior preocupação, é a mente que está lá acordada, consciente. Agora, tem certas coisas que são registros, que são do inconsciente, os samskaras, que ele vai falar já, nesse capítulo mesmo, são samskaras. E os samskaras, que são os registros, as tendências, ele está lá guardado, mas ele vem para o consciente. As nossas memórias, tudo isso, nossos registros, ele vem para o consciente. Então, o que perturba, em termos da nossa mente, pode ser a consciente e também aquela bagagem lá pode te assombrar também, né? Ela pode assombrar também. Então, a gente vai lidar com a mente consciente, mas a gente vai ter que lidar com essa mente guardada lá de anos da nossa infância, que a gente pensou que agora já era. Mas não, os registros estão lá. Então, essas duas coisas, Smriti, Parishuddham, é a mente purificada do consciente e das memórias, né? Aquele arquivo guardado. O arquivo da memória não é o arquivo do inconsciente. O inconsciente aqui está bem guardado mesmo. A memória está lá disponível, né? A gente pode acessar deliberadamente. O inconsciente a gente não acessa, ele que se acessa, mas a gente não acessa ele se acessa de repente. Agora, a memória a gente acessa, né? Então, está lá. Aí, Smriti Parishuddham, quando essa mente está purificada desse processo, vários dos pensamentos, ela consegue iluminar só a natureza dos objetos. É uma outra forma, tá? Aí eu nunca fiz isso, aí eu já fiz isso, não importa. Ele só está dizendo o seguinte: isso existe, você pode fazer isso, ou você pode já ter feito, e você vai chegar no mesmo estado de absorção, absorto no eu, e os objetos desaparecem, tá? Tem significado, porque quando você entra na meditação e você começa a ter várias experiências de meditação, pelo menos você pode dar nome para eles. Isso já me aconteceu, né? Já me aconteceu, isso é um samapati, isso me aconteceu, não sei o que, realmente demorou alguns segundos, mas não sei o que, mas foi significativo. Pelo menos a gente entende o que aconteceu com a gente, tá? Em Vedanta a gente não dá esses focos, até porque a gente, se ficar dando muito nome para as experiências, você está enfatizando as experiências e, portanto, o experienciador. Aí, pô, imagina que lindo, né? Eu tive um Nirvitarka Samapati hoje. É uma coisa incrível, né?
É um nome maravilhoso em sânscrito. Então você vai se orgulhar, o Ahankara cresce com isso. Ah, não, mas eu tive não sei o quê. Então a gente não quer minimizar essa história, você tem que focar no Chaitanya, na consciência. Mas Patanjali quer dizer as coisas que nos acontecem. E isso acontece. Numa meditação de Vedanta acontece direto, acontece facilmente. Essas coisas que ele está mencionando. Acontece. Tá? Todos esses 4 tipos de Samapati é um tipo de Samadhi. Tá? Então o que é chamado de quê? Sabidya Samadhi. Sabidya é um nome clássico, né? Porque Bidya é semente. E a semente é a semente da ignorância. Então, todos esses estados de absorção mantêm a ignorância. É uma experiência, joga uma luz, eu entendo melhor sobre mim mesmo, sobre a minha mente, sobre a realidade, tudo isso é fato. Mas a ignorância da realidade continua ali. Ela não mexe por causa da minha experiência. Ela não se modifica. Então, esses 4 tipos de Samapati são nada mais do que Sabidya Samadhi. Então, se você já teve essas experiências, por segundos que sejam, você já teve Samadhi. Né? Então, Samadhi passa a ser uma coisa simples. Não é uma coisa, entrou em Samadhi. Isso aqui todo mundo vai poder dizer, eu também. Não é nada demais. Samadhi não é nada demais. Entra em meditação, você pode ter um momento de absorção, aquilo é Samadhi. Nada demais. Né? Então, Tarha, na verdade, Tarha, todas essas Samapatis são realmente Sabidya Samadhi. Aí ele diz, Nirvichara Vaisharadye. Vaisharadye quer dizer, na sua capacidade de estar em Nirvichara. Nirvichara quer dizer, você não está mais questionando. Numa mesma meditação você pode ter Savichara e Nirvichara. No início você fica questionando. Aí depois, para de questionar. Nirvichara. Tá? Para de questionar. Você não está questionando mais. Aí entra na absorção. Tá? Então, no que você entra na absorção, o que você vai ter? Adhyatma Prasadha, a tranquilidade da mente. A mente fica tranquila. Mas é tão pouquinho, foram alguns segundos. Não importa, mas já tem a força dessa tranquilidade, a força de que eu sou essa tranquilidade, ela é minha, ela sou eu. Isso é reveladora de uma realidade daquilo que eu sou. Então tem uma força, é uma experiência, uma evidência de que eu sou isso. Na verdade, o que aconteceu? Eu sou a paz, eu estou na paz, vamos dizer. Eu estou a paz nesse momento na meditação. Só que eu não satisfiz nada, eu não ganhei nada, não teve nenhuma boa notícia, não adquiri não satisfiz nenhum desejo, nada aconteceu e eu estou na paz. Quer dizer o quê? Eu sou essa paz. Porque eu não satisfiz desejo nenhum, de nenhuma natureza, nem tive boa notícia. Quer dizer que da onde veio? Veio de mim. Não veio de fora, veio de mim. Quer dizer, no momento que você experiencia isso e você evidencia que veio de você mesmo, fica muito claro que eu sou a fonte de toda a satisfação, de toda o livre de limitação. Isso é que vai dar força para a clareza do conhecimento, porque eu vi, eu experienciei, é assim. Eu posso dar a minha declaração de que é assim, eu tive essa experiência. Tá? Então, isso vai produzir Adhyatma Prasadha, que essa então é o que a gente começou a aula, dizendo a clareza, né? Em vez de Chitta Vikshepa, agitação da mente, a gente vai ter uma certa clareza. Nessa certa clareza, a gente vai poder entender a realidade do eu e do universo, o absoluto, o livre de limitação, que sou eu, e a mutabilidade, que não tem uma realidade absoluta, que é mithya, que parece real enquanto dura, mas que desaparece. Então eu entendo o satyam, eu entendo o mithya, e aí então eu entendo que eu sou o satyam sempre presente, e que o mithya do eu é esse corpo, essa mente, essas ideias, essas experiências, que vem e vai, que tem a sua beleza, mas eu sou o livre de limitação. Tá? Então, a gente para aí, vai até o 51, então tem só um fechamento do capítulo.
Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.